boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98, sempre trazendo empreendedores, artistas, cantores para poder contar a sua história muito bacana. E hoje a gente está tendo o prazer de receber o nosso Rodrigo Domingos, sócio fundador do Bernoulli Educação, um dos 3 sócios, né? Ele, o irmão e um amigo, vai contar toda essa história para nós, que a gente sempre batendo um papo e eu conheço bem, inspira bastante, porque não é fácil, né, Rodrigo, tocar uma rede de educação numa proporção que o Bernoulli tem no mundo hoje de internet, era virtual, essas coisas todas, né? Muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo incrível, né? E para falar de educação, que apesar de todos os desafios que tem, né? Eu gosto muito e faz parte da história da minha vida. E como que isso começa? Porque você e o Romeu, seu irmão, né? Que são sócios. É. Quem é mais velho de vocês dois? Somos 3 sócios. O Romeu é meu irmão, eu sou mais velho que ele 1 ano e meio. E vocês são de Belo Horizonte? A gente é de Belo Horizonte, né? E nascidos aqui, já mudamos um pouquinho de lugar algumas vezes na vida. E um outro sócio baiano, que é o Paulo. E nós somos amigos de faculdade, né? A gente cursou o ITA. E o Romeu e o Paulo são da turma que a gente chama ITA 98, que é formatura em 98. Eu sou ITA 96. Então, 3 amigos de faculdade, 2 anos na frente. 3 amigos de faculdade, com um passado muito forte em educação já, porque antes de entrar a gente já era professor particular desde muito novo. Inclusive, a gente fez muito a nossa vida, né? Eu e meu irmão, a gente já sustentava a família desde 15 anos dando aula. Vocês já tinham isso? Então, você e ele estudaram onde aqui em Belo Horizonte? Eu já estudei, eu morei no Espírito Santo um tempo, mas teve uma certa época, quando eu já estava aqui lá pela 8ª série, que hoje é 9ª, eu já estava morando em Betim, num bairro que chama bairro PTB. Uhum. E eu estudava numa escola central, porque minha mãe, apesar de a gente ser bastante humilde, ela falava assim, vamos para a escola do centro, que ela é sempre melhor. E aí eu ia muito bem na escola, meu irmão também estava numa outra escola e também ia muito bem, e a gente começou a ajudar os amigos da sala, e isso acabou virando aulas particulares e virou... Já era natural? Já tinha tendência a cada um para alguma matéria ou não? Era qualquer coisa que viesse? As pessoas tinham, assim, a gente gostava de muitas matérias, mas normalmente quando alguém te procura para os apertos, normalmente é matemática. Já dei muita aula também de gramática, análise sintática, concordância, crase, regras. São as coisas que o pessoal, né, fica mais agado. Física, química, né? Então essas matérias o pessoal se aperta. Tinham dom? Porque é difícil você ter 2 irmãos jogadores de futebol, 2 irmãos jogadores de vôlei, 2 irmãos bons advogados, sempre um destoa mais, né? É engraçado que, numa certa medida, o que eu falar de mim é um Ctrl-C, Ctrl-V, é mais ou menos o que vai falar do meu irmão, porque a gente passou nas mesmas escolas, eu fiz ensino médio de técnico de processamento de dados, ele também é programador. Eu ganhei vários prêmios ao longo da escola, assim, alguns ele veio logo na sequência. Eu fui prefeitinho do bairro, depois que ele foi o prefeitinho do bairro. Na verdade, ele foi inspirando em você de alguma forma, então. Eu acho que foi até mútuo, porque ia acontecendo às vezes simultaneamente, porque ele também ia tendo os feitos dele, então acho que era uma alimentação mútua. A gente começou, na verdade, muito jovem na feira, com 10 anos de idade, trabalhando juntos, acordando 3 horas da manhã, carregando e descarregando bancas num caminhão que meu pai alugava. Uhum. Eu tinha 10, ele tinha 8. E dali a gente, tinha os 2 filhos de Francisco, os 2 filhos do Antônio, né? Na feira, os conhecidos 2 filhos do Antônio, que chegavam às 3 da manhã e trabalhavam o dia inteiro até 3 horas da tarde, carregando peso, no sol a sol. E eu e eles sempre juntos ali, carregando as bancas e fazendo tudo. Aí de repente começou a fazer conta de cabeça ali, com as coisas acontecendo. A gente sempre gostava de um problema de matemática, sempre falava coisas da escola, né? Eu lembro, com 4 anos eu lembro da minha mãe, ele tinha 2, a minha mãe me ensinando os algarismos e tal, e eu lembro que vagamente eu na luz do poste, a minha mãe fala que eu aprendi os algarismos e depois ela falou, nossa, ele já sabe com as tampinhas dos personagens de Walt Disney, uhum. Que era criança se interessa, porque a gente estava na luz do poste, porque não tinha luz dentro de casa, eu morava nessa época em Coronel Fabriciano, num bairro que chamava Caladinho de Baixo. E aí ela brincava com essas tampinhas ali, e ela falou, Rodrigo, você aprendeu os algarismos, eu tive que pôr um do lado do outro, aí você começou com 2 dígitos. Na hora que eu assustei, você estava em 99, eu falei, vou ter que pôr 3. Você chegava em 999, eu falei, bom, aí você ia falando números muito grandes, né? Esse eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro de eu brincando, não me lembro de eu falando tanta coisa, mas eu brincava na luz do poste, e ela conta que é o maior orgulho ver eu falar números grandes e as pessoas olharem assim e falam assim, esse menino não leu essa placa de carro, esse menino não, né? Então, você era um curioso por natureza, então, também. Você gostava de ir desenvolvendo, voltava da aula e já ia... Eu gostava de prestar atenção, gostava muito de brincar na escola, sempre fui muito esportista também. E acho que isso sempre foi uma coisa feliz para mim, tanto
tanto pelo desafio intelectual que me cativava, quanto também os elogios, né? Acho que o ser humano, quando ele percebe que ele faz alguma coisa bem e as pessoas elogiam Vai isso, animando. naturalmente isso vai Aí animando. você com 15 e seu irmão com 13 começaram a transformar as ajudas nos amigos em efetivas aulas particulares. Exatamente. Então aí a gente dava aula o dia inteiro, né? A gente mudou do bairro que a gente morava em Betim, que era um bairro bem pobre, eu não tinha nem luz dentro de casa nessa época. Por vários momentos da minha vida eu não tive luz dentro de casa, às vezes não tive nem banheiro dentro de casa, né? Nessa do caladinho de baixo, lá no Coronel Fabriciano, era uma fossa fora de casa e uma cisterna fora de casa. Comum a 2 barracões, a gente alugava um, outras pessoas humildes alugavam outro barracão. Mas aí então a gente começou a dar muita aula particular. E a gente saía da aula, só aula depois. Aula particular. Estudava à noite à luz de velas, porque pegava alunos de séries. Veio um menino de 2º ano, imagina, falava, me dá aula de pH e pOH, potencial hidrogeniônico, hidroxiliônico, falava assim, anotava aquele treco, né, aquele nome estranho, o livro do cara, pedia livro para o professor, e à noite, luz de vela, marcava com uma semana para frente, falando que eu não tinha horário, eu não tinha, era conhecimento, eu precisava era de uma semana para estudar. Para aprender. Da outra semana eu estava lá ensinando para ele, e aquela disciplina que às vezes no início para mim eu não conseguia nem... Eu começava a ler, tinha um tal de um cochete, menos logaritmo do cochete, concentração de H+. Eu não entendia o que era o cochete, logaritmo. Eu ia buscar o que era logaritmo, concentração, isso dá tudo de... Não tinha internet, né? Hoje tinha. Você joga no chat GPT, ele te explica, né? Aquela época... Eu ia para a página 1 do livro, eu via concentrações, soluções, molaridade, normalidade, o que são colóides. Na uma semana eu dava aula, achava que o menino ia me jogar pela janela, falava, você é ruim demais. Aí eu falava, não rapaz, eu gostei, você não quer me dar uma aula de ótica e ondas? Ótica e ondas, imagina, eu estava na primeira série do ensino médio, não sabia nada disso. Então mais uma semana. Corri atrás de um professor de física, mais uma semana eu ia... E seu irmão igual, te seguindo nisso tudo aí, você sempre juntos? Sempre juntos, sempre juntos. E aí terminam a escola em Betim ainda? Em Betim, aí eu fiz o vestibular da UFMG um ano antes, só como treineiro, já consegui passar. Eu falei, poxa, acho que eu... Você fez para que o vestibular? Eu fiz o primeiro para engenharia civil, aí depois, quando foi definitivo, eu fiz para computação na UFMG e fiz no ITA também, né? E aí eu falei, bom, aqui o plano A e o plano B, plano A era o ITA, plano B era computação na UFMG, 2 planos excelentes, né? Minha primeira preferência era o ITA, se eu não passasse, na UFMG eu tinha alta probabilidade de passar. E aí você acabou separando um pouco do seu irmão, porque 2 anos de diferença, você foi sozinho primeiro, Eu fui. Né? Aí eu passei no ITA, passei nos 2, né? Escolhi, fui pro ITA. Mais 2 anos depois, meu irmão estava lá também. E já estava com autoconfiança, assim, bacana, porque é o que eu falo, quando você chega nesse momento e nos vestibulares mais disputados, que você vai disputar aí com alunos que pegaram escola particular, mas particular a vida inteira. Você chegou, seu pai e sua mãe falaram, pô, e aí? Vai dar certo? Acreditaram ou já via que seu ritmo já estava bom de estudo? Falaram, isso aí para ele vai ser pé nas costas. Meu pai e minha mãe não sabiam o que era ITA, eu que expliquei para eles. Eu estava totalmente no escuro. Chegando no ITA, eu descobri que tinha grandes bandos que vinham de cursinhos pelo Brasil, que eu não sabia onde estavam, não sabia que existiam, em Belo Horizonte nem tinha. Hoje a gente prepara para o ITA, para quem quiser turmas separadas. A época tinha os pré-vestibulares gerais, né? Gerais, mas não adiantava, né? O ITA é considerado o vestibular mais difícil do Brasil? O ITA e o IME. São vestibulares de altíssima especificidade. Se você não fizer uma preparação, você pode preparar o tanto que for, se você não preparar para aquele especificamente, é bastante improvável que você vá passar, né? E aí eu não sabia das minhas chances de forma alguma. Eu, para conseguir 3 provas do ITA, eu demorei 3 meses. E quando as provas chegavam para mim, eu olhava as questões e eu não sabia fazer nada. E eu ia atrás dos professores e falava, olha... Você não tem alguns livros com esse tipo de questão? Aí o cara abria lá um baú, tirava a poeira e falava, eu acho que esses aqui te ajudam. E aí ia lendo aquilo à noite, à luz de vela ali, tentando aprender. Quando eu conseguia falar, acho que dá para fazer uma questão. Eu fazia a questão e eu não sabia se a questão estava certa. Porque não tinha quem corrigir. Não tinha. E eu não podia perguntar para os professores, porque os meus professores não tinham a menor condição de me ajudar. Eles não sabiam resolver aquelas questões. Entendi. Então eu tinha que ficar com a minha convicção e seja o que Deus quiser. E deu certo. Essa convicção mostrou depois. Eu fui totalmente no escuro se eu tinha condições ou não de passar, mas... Mas por que te deu na cabeça de ir para o ITA? Pelo desafio da dificuldade? Ou você falou, não, eu quero formar lá porque se eu fizer computação lá eu vou trabalhar em algum lugar? Eu tinha uma tendência a querer fazer algo na área de exatas e um dia fazendo um exercício bem difícil na sala, quando eu acertei o exercício, o professor mandou a gente escolher o que a gente queria fazer, eu fiz esse exercício, fui lá no final do livro, fiz esse. Falei, professor, que exercício legal, tive que fazer 2, 3 raciocínios até chegar na resposta. Ele falou, ó, tá vendo esse nome aqui? Eu falei, o que tem? Era ITA, né? Aí ele falou, é a faculdade mais difícil da face da Terra. Quando ele falou desse jeito, eu falei, rapaz, esse lugar é interessante.
Então eu fui automaticamente começando a perseguir esse sonho, e por dizer que era um lugar extremamente elevado, era um desafio que eu falei, então vai ser Já lá. chamou seu irmão e falou, achei o lugar que nós vamos, né? Primeiro eu falei, vamos, depois ele aos poucos foi, né? Para ele eu pude ajudá-lo, porque quando eu voltei de lá, eu tinha uns cadernos de um cursinho lá de São Paulo, né? Que resolvia vários anos do ITA. Aí eu trouxe logo no começo, que ele estava se preparando, no começo do ano eu cheguei e entreguei 20 anos para ele de soluções. Você mastigou a vida dele bem, então, aí, né? Eu diria que, claro, só isso não faz ninguém passar, Claro. Mas assim, muda muito a sua preparação. Eu não sei fazer, aí o cara faz de um jeito, você pode até não entender de primeira, você fala, pô, o caminho é esse aqui, deixa eu buscar entender como é que eu faço. Hoje você bate na internet, provas resolvidas do ITA, pode escolher, se quer ver a do Bernoulli, olha, todas lá explicadas, às vezes com vídeo, e está à disposição de todo mundo, né? E na época, eu não tinha telefone dentro de casa, né? Quando o ITA me deu o resultado, por exemplo, meu vizinho passou na porta e falou, estão te ligando lá em casa. Eu saí correndo, fui lá no vizinho para receber a ligação do Cláudio Jorge, que já foi até depois reitor do ITA, me parabenizando que eu tinha sido aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E aí você e seu irmão já tinham em mente alguma coisa no dia? Vamos fazer uma faculdade, ou nada ainda? Falou, vamos passar lá e de lá a gente vai ver. O seu objetivo era sair com um grande diploma. Você já passava na sua cabeça ter uma escola ou não? Vou para o ITA para trabalhar numa grande empresa. Dentro do ITA, já no segundo ano, eu mais 9 amigos montamos um curso que chamava CAST, do Centro Acadêmico Santos Dumont, um curso vinculado ao CAST, né? Dentro das instalações do ITA, com autorização da reitoria, e a gente fez de tudo lá. A gente montou o cursinho, fez marketing, levantou dinheiro, administrou. Os 10 davam todas as disciplinas, e eu e mais um fazíamos a gestão. Então eu já tive essa experiência lá dentro. Isso de cursinho preparatório para o ITA. Preparatório para o ITA. Depois eu fui dar aula em um cursinho que estava nascendo de um iteano, inclusive, na cidade, né? Que é o Poliedro, que hoje existe, é um sistema de ensino e tudo também, como a gente, escolas. E eu, logo na hora que o Poliedro nasceu, eu estava ali dando aula como professor. Eu tinha 19 anos, eu estava num tablado de sala de aula, entrava, eu pesava uns 60 quilos. Imagina eu com 17 quilos a menos, né? Magricela. Cheia ainda de marca de espinha na cara, entrando na sala, os meninos olhando assim, achando que era um aluno, porque era muito novinho. E eu me apresentando, falando que era o professor, tinha que falar assim, olha, eu sou um aluno do ITA e tal, para acalmar os ânimos, né? Aí falar assim, os caras do ITA devem saber alguma coisa. Porque era muito jovem, né? Mas aí a aula começava, eles percebiam que eu tinha o domínio. E aí tinha turmas tanto preparatórias para o ITA, quanto preparatórias para a USP, Unicamp, FUVEST, que é o que em São José dos Campos. Então onde acabou o ITA que o curso para você foi um acessório. Você era na grife ITA para dar aula, né? Qualquer curso que você fizesse ali, como você é uma pessoa que foi multidisciplinar a sua vida inteira, não ia fazer muita diferença. Na verdade, eu precisava de sustento, porque eu já era rimo de família, indireto na feira, eu e meu irmão, a gente éramos os braços do meu pai. Com 15 anos em diante, a gente pôs luz dentro de casa, mudou, assumiu a casa toda. Desde 15 anos de idade, o Romer tinha 14, a gente assumiu a casa inteira. Então, de lá para cá, sempre foi a gente que pôs de um copo d'água a um refrigerante ou apagar a luz. E aí a gente, então, falou, quando eu fui para a faculdade, eu ganhava um dinheiro bom com aula particular. Então, quando eu fui para a faculdade, o ITA dava alimentação, moradia e tal, mas eu precisava de um trocado. Então, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer que remunera, né? Eu fui naturalmente dar aulas, né? Então e eu gostava, sempre gostei de dar aula. Acabou que no fim foi sua única profissão durante um bom tempo, né? Até você virar gestor, foi um negócio que você aprendeu natural, né? Natural. Eu gosto tanto de dar aula que eu passo na porta do quarto da minha filha parecendo um mendigo, né? Eu falo assim, nenhuma dúvida, não, da minha filha e do meu filho, precisando de ajuda. Quando eles falam precisando de ajuda, eu falo, opa, agora, né, de química, mas até hoje eu gosto muito, então é do meu ser, né? E que dia que dá essa junção, você, Paulo e seu irmão? Paulo já virou um amigo natural do seu irmão por serem da mesma sala? É, isso, e o Paulo teve também essa coisa de ter dado algumas aulas particulares no ensino médio, ser um aluno extremamente capaz. Em Salvador, Em Salvador, exatamente. A gente não conhecia o Paulo até ele entrar no ITA, né? O Paulo, inclusive, com 16 anos de idade, ele é um caso que assim, começou na escola muito novo, a mãe professora, e ele tem um caso interessante com o Paulo, que ele saía da salazinha dele e ia para a sala dos mais velhos quando ele era pequenininho. Um dia a escola, cansada de ir lá retirar ele dos mais velhos e trazer para cá, falaram assim, deixa ele lá, porque ele não está querendo ficar aqui. E aí ele foi passado para a série de cima desse jeito. Com 16 anos, o Paulo passou em medicina na Federal da Bahia e passou no ITA também. Também não fez cursinho preparatório, estudou por conta própria. Autodidata. Autodidata. Passou por fora, vamos falar assim, né? Aí lá a gente conheceu, ele deu muitas aulas em cursinho também, logo depois do ITA e durante o ITA.
E aí, e o Paulo, inclusive, é um professor excelente. Talvez aquela época deve ter sido mais novo a passar no vestibular do ITA. Foi. 16 Foi. anos? 16 Talvez anos. hoje, com as mudanças, já tem alguém que É superou. raríssimo 16 anos. Pode ter alguém mais novo, mas é histórico. Realmente é muito incomum. O comum é 18, né? Assim, 16 anos é... E aí, nessa amizade, bateram um papo uma hora, falaram, opa, vamos... Isso. Aí o meu irmão estava formando e tudo, eu já trabalhava numa multinacional, trabalhei em consultoria, trabalhei na P&G, que é uma multinacional. Ah, então você chegou a... não, para mim você só tinha mexido com aula, Não, eu fiquei 2 anos trabalhando em empresas grandes aí. E quando meu irmão estava formando, ele falou, olha, estou conversando com o Paulo, a gente está formando aqui, a gente quer montar um cursinho em Belo Horizonte. Eu falei, Falei, vai ser um cursinho forte, vai ter aulas aos sábados, porque cursinho realmente o cara tá ali no compasso de espera, né? Então tem que dar o gás máximo, diferente de uma escola que você tem uma vida se formando com calma, ali você só está num parking lot, no estacionamento, esperando a sua vaga aparecer, né? Então tem que dar o máximo. Você largou a aula quando você foi para o seu emprego normal, aí você largou a aula total. Aí eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, cada um tinha uns 10 mil reais, a gente botou esse dinheiro na empresa. Depois esse dinheiro não dava, eu não sabia nem fazer muito plano de negócio e tal, eu sabia que não dava. Depois a gente começou a arrumar dinheiro de pessoas físicas emprestadas, a 4% Mas você foi na cara e na coragem, na cara e na coragem. Você era o único empregado. Era o único empregado. Os outros, o meu irmão até era militar na época, depois ele se desvinculou do militarismo rapidamente. E o Paulo largou também a vida dele onde estava e veio para cá. E ele topou abrir aqui primeiro sem mexer com Bahia? Ah, sim, a gente achou que Belo Horizonte fazia sentido naquele momento. E a gente, para economizar, morava todo mundo junto. Então, morava a casa da minha mãe, meu pai, meus irmãos, morava eu, meu irmão e o Paulo junto. Então, era todo mundo num lugar mais longe. E na época era fazer um pré-vestibular, só isso? Era um pré-vestibular, para ser o melhor pré-vestibular do Brasil. Preparatório não só para o ITA, como para qualquer um. O ITA sempre foi uma pequena parcela dos alunos. Acabou que, assim, a gente cursinha para todos os cursos. Acabou que hoje o cursinho é muito de medicina. Claro que a gente tem também, né, direito, engenharia, mas com o passar dos anos, hoje o nosso pré-vestibular, 80% dos alunos... Isso foi década de 90? Foi em 99 e começamos aí a instituição, primeiro ano letivo no ano de 2000. Pois é, porque você pega um momento que você tinha fortes escolas aqui, que a gente está falando um Promove, um Pitágoras. Eu lembro que eu estudei no Promove, tinha o pré-vestibular, aula de tarde, aquele negócio de os professores famosos de cursinho, contratava para cá, para lá. Vocês foram bem. O pré-vestibular mais forte, quando a gente criou aqui, chamava Unimaster. Unimaster. Ele era tão forte que o pessoal... Tinha muita propaganda. Ele nem precisava fazer muita. O Unimaster era de ex-professores do Colégio Santo Antônio, que é uma excelente escola. E esses professores fundaram uns 8, mais ou menos, o Unimaster. E o Unimaster falava assim, olha, eu vou abrir vagas dia tal. Lotava. Na noite anterior tinha uma fila rodando o quarteirão e no outro dia acabava todas as vagas de manhã. Então, quando a gente montou um cursinho, era esse o cenário. Esse o cenário que a gente tinha. E o cursinho já chamava Bernoulli? O nosso cursinho chamava Elite na época. Elite. Depois, com 2 anos, a gente criou o colégio chamando Bernoulli, por uma questão de marca. E fizemos aí ao longo de 10 anos uma convivência e depois transicionou para ser tudo Bernoulli. E nesse cursinho vocês começam abrindo só vocês 3? Só nós 3. Tinha um outro sócio na época também, depois esse outro sócio acabou indo para Goiânia montar uma escola lá e ficamos nós 3. E vocês davam conta de todas as matérias, não contrataram ninguém? Não, de todas não. A gente dava de matemática e física e a gente podia até arriscar em uma química e tal, mas a gente falou, cara, vamos ter que estudar muito para dar aula para todas as coisas, aí vamos trazer bons professores, mas matemática e física por uma questão até de custo, né? Porque era muito pouco dinheiro para dar conta de tudo, né? Então a gente dava, e também nós somos, né, bons professores, né? Então vocês gostavam. Até por isso que vocês chegaram em comum no Bernoulli, para homenagear um físico que vocês 3 gostavam. Na verdade, é uma família que ao longo de 3 ou 4 gerações, agora de cabeça não vou lembrar, são 3 ou 4, mas teve ali uns 12 indivíduos que ganharam prêmios, foram destaques, né, na Academia de Ciências francesa e antigamente o cara participava de tudo, né? Ele participava das curvas, ele participava da fluidodinâmica. Então você tem aí lei de Bernoulli lá na fluidodinâmica, que depois, durante a faculdade, né, eu fui estudar, eu sou engenheiro aeronáutico, eu fui ver leis de Bernoulli, né, dentro da fluidodinâmica. E a própria logomarca do Bernoulli, que é aquele infinito, né, aquela marcazinha lá tem um nome chamado lemniscata. Ela tem uma função trigonométrica que dá exatamente o shape, a formazinha dela, né, e que a gente gostou muito, falou, poxa, é dos Bernoulli, é o símbolo, né, do infinito, a educação
remete às infinitas possibilidades para o ser humano. E falou, cara, tem tudo a ver esse símbolo. Então, até o próprio símbolo veio de um dos Bernoulli, que trabalhava curvas, né? Eles adoravam matemáticas, física. Eu não sabia que tinha 12, porque eu lembro, 12. quando eu gosto muito de aviação também, porque o princípio da aviação é do Daniel Bernoulli, eu acho, né? Isso, Porque o ar, uma expressão empurra, de baixo é maior que o de cima, não é? O ar passa mais baixo embaixo do que em cima, devido ao aerofólio, a forma que ele provoca isso. E joga o avião para cima. E aí, quando tem velocidade menor, tem pressão maior. Então, o ar de baixo pressiona para cima, o ar de cima pressiona para baixo. Mas é um cabo de guerra que dá uma diferença para cima, que vai equilibrar o peso. Mas é tudo a ver com a distribuição de velocidades ao redor da asa. A homenagem está justa. Tá justo. E nesse começo, os seus, quando eram elite, o sucesso que você viu, a alegria e satisfação, 6 primeiros meses já conseguiram aprovar a gente. Então, acho que assim, no final do ano foram as maiores aprovações, isso deixou o pessoal bastante animado. Eu vi que assim, os alunos falavam muito bem da gente, falando, olha, é um lugar que se estuda muito, eles são super dedicados, então você imagina, a gente estava em todos os lugares. Se você tinha uma dúvida, às vezes até de química que eu não dava aula, se eu sei a dúvida, eu estou te explicando. Se você está com um problema na sua família e, poxa, meu pai está querendo que eu volte para minha cidade, a gente também conversa sobre assuntos pessoais, assim. Psicólogo também, tal né, coisa tá professor? suja, não, vamos limpar. Vamos no churrasco? Vamos no churrasco. Conta a história de vocês, Todo conta a mundo faz história de tudo no vocês. começo, não tem jeito, né? E quando eu encontro pessoas hoje, outro dia eu estava no oftalmologista, ele falou, você me deu aula, eu até lembrei dele e tudo, ele falou, cara, o que eu mais gostava de vocês é que eu falava assim, poxa, esses caras, eles não têm tempo ruim, eles têm uma vontade de aprender, uma vontade de evoluir, é legítimo, isso contagiava todo mundo. Então, eu aprendi a estudar, antes de entrar lá, eu não sabia estudar. Com vocês eu aprendi a estudar, com vocês eu passei na faculdade de medicina, com vocês eu fui através do que eu aprendi com vocês, eu fui um excelente aluno e hoje eu sou um médico realizado. Então, assim, como essa convivência era forte, o exemplo, o apoio, eu acho que isso que foi fazendo a gente... E isso deve ter muito. Um caso curioso, eu convidei, até deve vir aqui ao programa, um querido amigo que eu tenho, que foi até patrocinador do Cruzeiro, na época que eu fui presidente lá, que é um dos fundadores da Buser, o Marcelo Abrita. Eu conversei com ele e o outro Marcelo também, eles têm uma história um pouco, parece que eles foram estudar no ITA, né, tal qual vocês. E ele falou, aí bateram um papo, ele, pô, quem foi no programa? Eu falei, vou entrevistar o Rodrigo do Bernoulli, foi meu professor. Legal. Ele falou na hora. E esses alunos aí, quando você vê, cita alguns aí bacana que você tem essa amizade, que você fala, pô, tive orgulho de dar aula e viraram grandes empresários, grandes empreendedores, porque a dupla de Marcelos criou um sistema muito bacana e inovador com a Buser aí, né? Super. Deve ter vários outros, além de médicos, profissionais liberais. Especialmente, eu sou muito empolgado com o empreendedorismo. Você vê que a gente realmente se endividou lá atrás e partiu para o que queria fazer e tinha um risco de estar devendo parcelas até hoje, se desse errado. E eu acho muito bonito as pessoas terem vontade de fazer algo, porque eu acho que a sociedade precisa de que pessoas, né, porque todo mundo fala assim, o importante é o trabalho, mas alguém tem que se arriscar, inovar e pensar diferente, para poder fornecer o trabalho, né? Então eu adoro empreendedorismo e foi engraçado o meu reencontro com o Marcelo, tinha muitos anos que eu não o via, e o Marcelo era magrelo e cabeludo. Ele é alto, magrelo e cabeludo. Ele tá magrelo de novo e agora. E eu tava malhando num hotel lá em São Paulo, de repente eu olhei assim um cara fortão e careca. E ele chegou, me cumprimentou, fiquei olhando para a cara dele assim, custei a reconhecer o Marcelo. Né? E aí foi uma grata surpresa, porque eu gosto muito dele. E aí ele me contou da Buser e tudo, e a Buser é um típico caso aí super bacana, né? Então, assim, foi um reencontro muito feliz. Vira e mexe a gente troca algumas mensagens e algumas coisas, que somos ambos empreendedores aí, né? Nos apoiamos e conversamos como amigos, mas é um caso típico de alguém que começou um negócio que é difícil também, quem entende um pouco da característica do negócio dele, que é pegar os ônibus, sim, compartilhar e tal. É um novo modelo, então tem investimento, não é nada fácil, mas que ele está indo super bem, está brilhando aí, né? O ITA deve ter feito muita gente assim, né? Porque o caso dele é o mesmo, ele foi, embora seja de BH, ele e o amigo estudaram juntos lá, né? O sócio que é Marcelo também. Exatamente. Tem uma parcela, obviamente não é a grande maioria, até porque engenharia não necessariamente te ensina a ser empreendedor, né? Mas tem uma parcela razoável ali que tende a empreender, né? Mas abre muita cabeça. Hoje você tem muito presidente de banco, CEO, etc e tal, de empresas que são engenheiros, né? Tem sim. Inclusive alguns já saem, alguns vão para engenharia, mas eu tenho amigos, por exemplo, no Instituto Rio Branco, tenho um amigo que hoje está em Genebra, né, que passou, é diplomata, eu tenho um amigo na ONU, né, que trabalha lá também, então
Tem gente que fez direito, depois virou juiz, virou promotor. Então, tem a galera que vou para a Embraer, vou fazer aviões, vou me desenvolver nessa área aeronáutica, ou afins, ou eletrônica, né? E tem a galera que também vai para outras Mas é uma coisas. satisfação muito grande. Igual você falou, você vai no médico, às vezes você não lembra e fala, eu fui seu aluno, né? E sou muito grato por ter passado na sua mão um momento, né? Assim, eu nunca... É claro que tem algumas pessoas que podem ter, né? Eu sei que tem algumas pessoas que podem ter algumas insatisfações ao terem passado pelo Bernoulli, né? Todo lugar tem. Mas eu nunca encontrei essas pessoas, assim, eu sempre quando eu encontro alguém, a pessoa agradece, fala do tanto que mudou a vida dela, de como o ambiente era um ambiente que, assim, não só pela coisa de ter sido uma escola por onde ela passou, mas pela, assim, o que agregou de felicidade e capacidade de melhorar o futuro dela, a visão de mundo. É uma pessoa sempre grata, tanto pela coisa de ensinar a estudar, como assim a forma como a gente conduz o ambiente, a forma como a gente se relaciona, né? Os valores que a gente vai criando, né? É o carinho também com a dedicação que você falou, né? A forma como vocês davam aula mostra que você está ali por prazer. Você não estava ali, me dá seu dinheiro, eu ensino e está encerrada a nossa relação, né? Qualquer aluno vê que quando a gente está explicando alguma coisa, o olhinho da gente, a gente fala que quando o olho brilha, muda tudo, né? O olhinho brilha. Quando eu vejo um planozinho com a massinha descendo, de preferência se o planozinho de baixo não for fixo, porque enquanto essa desce, a outra vai pro lado, aí que vai ter aí que o olhinho brilha mesmo, né? Então, assim, jogo xadrez toda noite antes de dormir, então, assim, gosto de... Me relaxa, né? Ao invés de me estressar, me relaxa. Isso é bom. Nós vamos dar um break aqui, Rodrigo, vamos voltar que eu quero entender agora essa transição, porque o olho continua brilhando para dar aula, mas hoje não tem tempo, infelizmente, né? E ainda bem também, né? Porque a rede cresceu demais, o Bernoulli Educação cresceu demais. Então, quero que você conte isso para mim na volta aqui. A gente vai dar um break. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, hoje conversando aqui com o campeão da educação, o nosso Rodrigo, que é lá da Bernoulli Educação, ele, seu sócio, seu irmão Rômulo, o Paulo, 3 figuras aí maravilhosas, professores que viraram grandes empreendedores, né? E o Rodrigo estava contando exatamente isso no final, né, Rodrigo? Tanto que te brilha o olho da aula. E hoje você não dá aula, mas eu quero voltar um pouco no tempo que a gente acabou, a gente vai sem muito roteiro, batendo papo, dessa transição suas do Elite para o Bernoulli, que uma coisa é chegar 3 amigos, pegarem, talvez contratarem 1 ou 2 professores, ir para o espaço e dar aula ali. Começa a ter aprovação, começa a ter sucesso, começa a ter demanda, igual você contou do Unimaster aí. A hora que vocês começaram a falar, peraí, nós não podemos ser só professor, temos que ser empresário, né? Como é que foi o plano de mudança disso? Vamos para um lugar maior, vamos aumentar o número de turma, vamos criar colégio? Como é que foi esse passo a passo do começo? Que eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê muita escola de sucesso aqui que nisso se deu mal. Acabou quebrando depois, indo para um caminho muito pior. E vocês, ainda bem, foi o contrário, foram dando os passos certos. Então, acho que esse exemplo aí de sucesso que eu quero que você conte para a gente aí, para todo mundo aprender um pouco mais. Bom, a primeira coisa que foi muito importante o primeiro ano, porque a gente, como não tinha formas de trazer muito capital, os primeiros 150 alunos que a gente conseguiu no primeiro ano. Ali deu para a gente rodar o ano num custo bem controlado, deu para virar o ano e ir crescendo. E qual foi o marketing que vocês usaram? Passe no ITA com 3 pessoas do ITA, era isso? Porque a gente, você tem que transformar, 3 desconhecidos, você né? tem que transformar as suas características em virtudes, né? A gente nem podia ter muito aluno na sala, porque a gente nem tinha um ambiente para ter salas tão grandes e tudo. Então, o que a gente falou? Cara, o nosso cursinho é um cursinho que vai ter menos alunos na sala. Então, a gente falava, olha, ser mais exclusivo, é um curso pequeno, são menos alunos na sala. E, de fato, isso tudo era verdade e a gente super dedicado, né? E uma outra coisa que a gente foi falando muito ao longo do tempo a gente era bastante incisivo na questão de você falar, olha, aqui você vai estudar o máximo para conseguir, porque é diferente, igual eu já falei, o colégio não é assim, o colégio você vai fazer, imagina, a gente recebe hoje crianças no infantil, vai pulando etapa, vai fazendo muito gradual, mas assim, cheguei no cursinho, todo mundo quer passar, ninguém quer estar pensando ali muito em eu vou dar o meu máximo, eu quero dar, e quando eu não dá, fica até frustrado. Poxa, eu acho que eu podia ter estudado mais para eu passar e tal. Então, a gente, para você ter uma ideia, teve uma vez que a gente fez um outdoor, que a gente tem uma laranja, assim, parecia que tinha uma carreta, tinha passado por cima da laranja, tão amassada que ela estava. Aí um outdoor amarelo com a laranja no meio, e falava assim, né?
tinha o nosso slogan, tal, do cursinho, e falava assim, você sai desse jeito, mas sente o gosto da vitória. Então a gente procurava falar muito assim, cara, vamos tirar o seu máximo, que era o nosso único segmento, era o pré-vestibular. E isso foi algo que as pessoas falavam, ó, lá você estuda mesmo, e a gente tinha aula no sábado, que não tinha, os outros cursinhos não tinham. Vocês faziam aquela técnica de vocês também fazerem o vestibular de novo para falar, viu, dá para passar? Os meus dois sócios, né, o Romeu e o Paulo, fizeram vestibular por vários anos, né, em algumas modalidades diferentes. O Romeu fazia na modalidade, vou tirar a maior nota possível. Para poder... Aí o Romeu foi 3 vezes o terceiro lugar geral da UFMG. Oh. O Paulo, ele queria sair na segunda etapa com a prova de matemática pronta. Então, quando dava o tempo mínimo, ele saía com ela na cabeça, pegávamos um papelzinho, o Paulo escrevia a prova de matemática em pequenas passos. Questão 1, ele colocava uma matrizinha, uma coisinha e a resposta. Para a pessoa ver, ó, passei por aqui para ter uma ideia, não a resposta toda detalhada, mas alguns passos e a resposta. Botava a prova de matemática ali com 10 minutos, com a letrinha dele irritantemente bonita, de professor de primário, muito bonita. Xerocávamos aquilo ali no campus da UFMG e saía um batalhão entregando. Então, quando o cara saía, interessante, o cara saía da prova, o cara ainda estava meio atordoado, né? Você fala, você quer o gabarito? Ele falava assim, gabarito com solução, né? Ele olhava aquilo e falava assim, isso é a prova que eu acabei de fazer. Ele falava assim, é fraude. Não, era o Paulo Cabeção, né? Que já tinha feito o download da solução. Olha que interessante. Ah, que negócio incrível, né? Uma marketing bacana pra caramba. E aí você vai crescendo. Ele nunca errou uma questão. Porque o que você falou, uma coisa é você chega do Unimaster, que todo mundo era do Santo Antônio, um colégio já solidificado. Outras são 3 pessoas que, embora 2 daqui, ficaram um tempo fora, né? Então vocês tinham que ter soluções inovadoras para fazer marketing. Exatamente. Então eu tinha esse marketing super legal, tinha os outdoors, e a gente foi naturalmente falando assim, poxa, eu acho que a gente tinha que ter um colégio. Acho que é natural pra gente, é um desafio diferente, é uma coisa mais longo prazo de formação. Não é igual cursinho, mas... Vamos criar um ensino médio. Aí criamos um terceiro ano. Mas ficou só 2 anos com curso, 2, 3 anos? No meio do segundo ano, no segundo ano a gente já veio de 150 alunos para uns 400, assim, eu chuto. Aí a gente falou, vai encher essa sede. No meio do segundo ano a gente já foi para uma sede de 7 salas, cabia muito mais alunos. E os alunos no meio do ano já mudaram. E aquilo já era um anúncio para as pessoas falar assim, ó, estamos crescendo. E aí, para o outro ano, a gente já criou, junto desse cursinho, um terceiro ano. Falar, vamos criar logo um colégio, vamos fazer uma turma piloto. Não tem o que eles chamam lá de MVP, Minimal Viable Product. Nós criamos um MVP na época, falamos, terceiro ano aqui. Aprovamos a escola, fizemos um terceiro ano. Falando, nem muito dinheiro, não. Falamos, vamos mandar para as famílias dizendo que tem um terceiro ano. Só o pessoal que já estudou com a gente. A gente começou com uma turminha de 20 alunos. Lotou. Os alunos adoravam. Foi um sucesso, a gente correu, falou, vamos fazer um colégio. Aí a gente fez o ensino médio a princípio e depois veio descendo as séries. Veio de cima para baixo na idade, descendo as séries e criando o Colégio Bernoulli. E tinha dificuldade para arrumar outros professores, porque vocês, obviamente, muito exigentes. Vocês tinham um nível de excelência para dar aula e o aluno queria ter aula com você. E para arrumar os outros? O mais difícil, eu acho que foi o primeiro, porque você imagina, eu não sabia nem quem eram os professores. A gente teve que fazer... a gente falou, como é que eu vou descobrir quem são as pessoas e ter o contato delas? Então, a gente fez pesquisa em porta de cursinhos, pediu para os alunos indicarem o nome dos professores que eles mais gostavam e qual a disciplina. Fez em vários. Dali, a gente tabulou tudo e falou, beleza, como é que eu chego nesse cara? Quem vai ter o telefone dele? Era uma batalha para chegar no telefone. Ficava abordando na porta da escola, né? Depois trazia o cara no cursinho, conversava com ele, só que a gente não tinha uma grana tão boa para pagar quanto os outros. Então, a gente falava assim, olha... Quanto é que você ganha lá? Eu ganho X por hora. Eu falei, olha, a gente está começando, pega umas aulinhas aqui, eu vou te pagar X sobre 2 a hora, né? Pega umas aulinhas aqui com a gente, você vai gostar e tal. Alguns falavam, pô, bacana, eu vou pegar umas aulinhas. Outros falavam assim, quando você chegar no X eu volto, né? E aí a gente, mas olha para isso, essa pequena fala aqui, né? Como conseguir os professores, né? Então, além de tudo, assim, os alunos gostam, mas ele é um professor que a gente acha que é bom. Então, em alguns casos, a gente... conseguia, por exemplo, que dessem aula teste, a gente sempre fez e hoje a gente faz para todos. Então o professor faz uma aula teste, a gente analisa a forma como ele lida com os alunos, a gente analisa o conhecimento técnico, a didática, bastante rigoroso. Mas é sempre um desafio, mas eu acho que a primeira vez, a maioria das coisas sempre é muito mais difícil. A gente não conhece ninguém. Hoje em dia, sempre alguém me dá o telefone de alguém, indica alguém, a gente tem um RH super bacana, né? Então...
a gente consegue as coisas de uma maneira mais fácil. E quando que vocês chegaram ali e falaram, pô, deu certo, agora isso aqui não tem volta, não tem mais risco, não precisa mais pegar dinheiro com a agiota, agora o negócio virou. Quando eu vi o primeiro ano com 150 alunos, que sabe quando você está na floresta, vai fazer o fogo pegar e o seu medo é não conseguir, vai morrer de frio? Eu falei assim, agora o fogo pegou. Não é que era garantido, mas eu falei, agora depende da gente, eu acho que a gente vai fazer. Então aquilo para mim, assim, ao longo dos anos foi só solidificando. Mas quando eu vi que a gente teria fluxo de caixa para pagar o primeiro ano e tentar ver se crescia, ali foi a maior sensação de que teria dado. Acho que o ponto mais sensível se desse errado era ali, porque a gente ia morrer de inanição, a gente não teria muito mais, ia não conseguir pagar a dívida, não ia conseguir ter mais capital, ia ser difícil demais. E aí, mas vocês continuavam em sala de aula e trabalhando como gestor os três? Foi só crescendo com o tempo, a gente foi trazendo mais funcionários, mais pessoas, uma unidade maior, depois o colégio outra unidade, foi aumentando as pessoas das áreas afins. A gente não parava de fazer material didático complementar, porque a gente não gostava, tanto no colégio quanto no cursinho. A gente falava assim, poxa, eu acho que o nível da pergunta aqui não está adequado, eu acho que eu deveria dar determinado conteúdo nessa série. Então vocês três passaram a elaborar também o material próprio A gente lá. montou um setor em que a gente começou a ter materiais complementares, né? Só que esse setor ficou tão grande que chegou numa hora que a gente falou, gente, isso é um poço sem fundo de consumir dinheiro. É uma outra empresa Ele hoje. falou assim, e a gente não pode abrir mão. Então o que a gente faz? Vamos fazer melhor ainda. A gente vai gastar mais, mas vamos criar um sistema de ensino em que a gente vai medir os nossos, vamos fazer livros e não complemento. E nós vamos vender a parceria para as escolas em que a gente aporta os livros, treinamento de todo o corpo docente, do corpo Que pedagógico. eu já vi no interior em várias vezes. Escola tal, embaixo está lá, método Bernoulli, sistema Isso, parceiro Bernoulli. Parceiro Bernoulli. Isso sistema quer de dizer que, então, ensino. que ele usa as suas apostilas. Todos os livros, com essa palavra apostila eu nem gosto. É, Apostila parece um amontoado de coisas. A E época que eu estudei era apostila. Espiral eu gosto muito, porque o Espiral ele é prático, tá? Mas assim, é um livro, na verdade, que ele é muito bem escrito, muito bem pensado, e com algumas vantagens em relação a serem livros separados, porque para o aluno é bom ver todas as disciplinas num só, o projeto pedagógico todo conversa, diferente de ter um autor que escreveu história que nunca conversou com o de química. Aí esse professor de lá faz um curso com vocês também. Eu não diria um curso, né? Mas a gente dá apoio pedagógico para eles. Então a gente faz alguns treinamentos, a gente ajuda a implantar quando está no começo. Então é todo um apoio Porque o seu pedagógico. nome está lá, né? É, claro. Não, e a ideia é assim, sempre que você começa uma relação, ela é só o começo. Se você quiser que ela perenize, você tem que entregar valor ao Claro. longo dali, né? Então, assim, a gente procura entregar valor apoiando, né? Não só, assim, ser uma instituição enquanto escola que fala assim, poxa, é uma associação de marca, quando você fala, eu sou um parceiro, né, do Bernoulli, está associando a sua marca ali. Então, emanar uma reputação que reflita bem na sua marca é importante. Mas, de fato, também entregar um apoio no dia a dia, além dos livros serem de qualidade, é algo relevante na nossa relação. Não adianta Então, só delegar, tem que acompanhar, isso, né? exatamente. A gente chama de suporte pedagógico. A gente tem um suporte pedagógico extremamente forte para atender. E a gente criou essa outra empresa e começamos lá com um parceiro, 2 parceiros, 3 parceiros. E hoje já são quantos? Hoje são quase 1000 parceiros No Brasil inteiro? no Brasil inteiro. Já faz tempo que a gente tem todas as unidades da federação, mesmo nas mais longínquas. E são aí já 300 e poucos mil alunos que usam nossos livros e soluções de tecnologia. E quando vocês que viram a possibilidade de fazer a autoridade própria, foi natural Salvador por causa do Paulo, seu sócio, né? A gente fez, na verdade, assim, não vai muito pela... assim, Não? eu sei que o Paulo tinha uma... Ele fala que não, mas ele tinha uma preferência por Salvador. Mas a gente fez alguns critérios, né? Então, Pesquisa assim, de primeiro, mercado. por que a gente quer expandir? Porque a gente achava que era legal a gente aprender como é que faz uma marca viajar, como é que faz uma outra praça. Também a gente queria forçar a empresa a crescer e, longínquamente, é um desafio maior ainda do que fazer algo do lado. E a gente também tinha os planos de continuar crescendo aqui, mas queria uma nova praça. E a gente também pensou o seguinte, olha, nós queremos em capitais porque elas emanam mais reputação, ajudam, tem uma sinergia com o sistema de ensino. E a gente também não queria uma capital muito longe, porque tem muito custo aéreo. E aí você começa a ter o custo tanto da passagem mais cara, como o tempo voando. Então a gente queria capitais a aproximadamente 1 hora de distância. Dali a gente já fechou São Paulo, Rio, Brasília, que é o Distrito Federal, né? Goiânia e Salvador. E aí tem vários, a gente começou a colocar competição, vários critérios. Acabou que a gente achou que Salvador era interessante como uma primeira unidade para a gente seguir. É uma praça grande, uma cidade grande, que a gente percebia que tinha um potencial para uma escola muito boa lá.
E hoje lá já está preparando para outras, então agora? A gente entrou em 2015 lá, a gente adquiriu uma escola localmente, né, o módulo, e a gente então manteve a marca módulo, a gente administra a escola, né, tem uma proposta que tem diferença em relação ao Bernoulli, e no outro prédio a gente criou o ensino médio pré-vestibular do Bernoulli. E agora, no início desse ano, a gente fez um prédio enorme, maravilhoso lá, assim, bem bacana, a gente fica super feliz. Lá na região lá do Caminho das Árvores, o bairro Caminho das Árvores, que é muito perto da Pituba, uma região nobre lá de Salvador, né, com alto poder aquisitivo. E a gente inaugurou um prédio lá de 16 mil metros quadrados, uma escola maravilhosa, a gente construiu ela do zero. E agora eu considero que a gente tem uma sede muito importante em Salvador, inauguramos agora em fevereiro. É uma tendência, né? Porque aqui em Belo Horizonte vocês também assumiram um grande colégio que foi o Pitágoras ali na Cidade de Jardim e vão inaugurar o Vale do Sereno também, um colosso de obra, né? Isso, a gente aqui, o Pitágoras, ele ocupou o prédio como inquilino ali por 50 anos na Cidade de Jardim. E eles fecharam a escola. Transformou em faculdade depois de uma época e aí parou, Viveu né? conjuntamente faculdade e escola, e depois a escola encerrou as atividades. E aquele prédio, ele já foi escola de freiras anteriormente. Ah, não sabia. Ele foi. Depois foi o Colégio Pitágoras por 5 anos. E o Colégio Pitágoras, ao devolver, teve até umas outras questões aí que, na verdade, os colégios foram vendidos, Pitágoras e outros, para um outro grupo. E esse grupo entregou o prédio, não abriu uma escola ali. E quando a gente soube do prédio, é um prédio assim histórico, com a história toda de educação, lugar maravilhoso, frente para Prudente de Moraes, ali tem 120 metros de frente. Sabíamos que era previsto tombamento, mas aquilo para nós era assim, revitalizaremos e vamos usar da forma que ele é, né? Uhum. E a gente sempre viu beleza também nessa questão de preservar o histórico. Então a gente falou, olha, não pode perder essa oportunidade. E a gente não adquiriu o imóvel da Cidade de Jardim. E agora, no comecinho de agosto, a gente transferiu a nossa unidade de Santo Agostinho para lá. E acabando uma reforma gigantesca que a gente fez no prédio lá poxa, a gente trocou tudo novo, vamos falar assim. Inaugurando o semestre lá agora. Agora inaugurando o semestre lá. Lotado. Não está lotado, porque a outra unidade era menor, né? Ah, sim. Então tem um potencial para crescer. Para crescimento ainda. Mas a gente faz isso muito pausadamente. Tranquilo. Muito pausadamente. Assim, é muito dando tempo das pessoas irem aderir à cultura. Assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, Bernoulli não é escola para gênio. Menina não tem que estudar a vida inteira um monte, isso é gradual ao longo da vida. Quem conhece gente do Bernoulli ou que estuda lá com a gente sabe que, assim, é totalmente natural, é dentro do próprio aspecto, né? É claro que quanto mais chega, é dentro do próprio contexto, é claro, quanto mais chega no ensino médio, mais você vai estudando, até porque você está chegando em transição para a fase adulta, os meninos vão fazer alguns vestibulares até mais difíceis, outros dependem, mas todos estudam mais, estão mais caminhando ali para o ensino médio, especialmente terceiro ano bastante puxado, mas isso acontece, mas isso é normal, todo mundo espera que vá acontecer, mas ao longo da vida a gente tem uma formação super tranquila com os meninos, que a gente, inclusive uma formação integral, em que a gente trabalha todos os aspectos humanos de convivência, criatividade, colaboração, né, senso do ser, autoconsciência, isso tudo é trabalhado ao longo dos anos todos ali, né? E quando que o Rodrigo deixou de ser professor para virar só empresário? Só comentando sobre as unidades, eu tinha a gente agora, no Vale do Sereno, aqui, a gente tem lá uma quadra grande, lá tem quase 10 mil metros quadrados, que é no coração do Vale do Sereno, que é pertinho da igreja, que tem uma igreja lá, inclusive, que eles estão fazendo. A outra igreja já era linda, agora eles estão fazendo uma ainda mais linda. O nosso Padre Alexandre lá. Pois é, maravilhosa a igreja. Na mesma rua da igreja ali, a gente tem uma unidade que a gente está agora em Franca, está avançando bastante, né? Daqui a 15, 20 dias a gente pretende já abrir visitação dos pais, porque tem sala de aula pronta, tem toda uma receptividade que já é possível de ser feita, e a gente vai abrir aí o processo de admissão já para funcionar em fevereiro. Então é outro. Então, assim, em fevereiro passado a gente começou Salvador, agora a gente transferiu Cidade de Jardim. E no início do ano a gente vai... De 6 em 6 meses, então vai ver uma novidade, hein? A gente vai primeiro pagar as contas. Do ano que vem, vamos ver onde que vai ser. Vai acalmar um pouco. Nós já temos mais novidades caminhando, mas eu ainda não posso falar, mas tem mais novidades caminhando também. O Bernoulli está sempre em movimento. Essa pergunta que eu tive foi por isso. Agora você vê 100% focado em empresário, você já falou a saudade que você tem de dar aula, que você vê sua filha lá. Quando que você falou assim, não tem condição de eu fazer isso mais? Foi gradual ao longo do tempo, sim. Eu vejo que a gente foi cada vez mais diminuindo as aulas, porque assim, uma turma, a gente tinha tanta turma de pré-vestibular, por exemplo, você desse uma aula em cada turma,
você dava 25 aulas na semana, que eram 25 turmas. Então você imagina. Depois você dava no colégio, mas não sei quantas jornadas de terceiro. Então a gente naturalmente começou a falar, cara, isso a gente não consegue fazer. Né? Mas o que que a gente vai fazer? Vai cuidar da cultura. Então, eu fico muito feliz quando alguém fala para mim assim, nossa, eu fui numa unidade sua e eu tinha uma questão com os meus filhos que eu precisava de apoio e eu fui apoiado, eu adorei a conversa. Eu falei assim, é isso que a gente criou, um grande organismo em que as pessoas fazem as coisas de uma maneira que a gente acredita ser extremamente satisfatória, feliz para todo mundo. Então, o que a gente trabalha muito mais é, poxa, como é que a gente seleciona as pessoas, para incorporar os como é que a valores gente da treina, empresa. quais são os valores que a gente fez um estudo grande, agora qual que é a nossa cultura, né? Então, assim, a gente fala muito que a gente quer gerar melhores pessoas para o mundo. Né? Simplesmente, melhores pessoas para o mundo. A gente trabalhou muito essa questão, descobriu que é isso que a gente quer fazer. Olha para você ver que coisa forte, né? Então, assim, poxa, eu vou ter que pensar em ser também uma pessoa excelente, porque se eu quero melhores pessoas para o mundo, o nosso comportamento tem que ser excelente. Então a gente tem que tratar o colaborador muito bem, o pai, os Que alunos. não necessariamente o melhor aluno vai ser uma melhor pessoa, né? E aí os pais não querem só alguém que é extremamente bom no Enem. Eles querem uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que respeita o outro, né? Então a gente fala assim, melhores pessoas para o mundo é o que a gente procura fazer, né? E aí eu acho que a gente foi aos poucos trabalhando, e lá pros idos aí de uns, foi em 2018 mais ou menos, Você rompeu total com a... dos três eu era até o mais operacional, né, e tudo. Eu tinha uma diretoria enorme, que eu tinha, até nem tanto a gente sênior, mas eu tinha uma área enorme que eu cuidava. E aí eu falei assim, gente, eu acho que é a hora de dar o próximo passo. Eu acho que assim, primeiro que a gente se a gente fica esperando, a gente acaba sendo gargalo da organização. A gente não consegue dar o nosso melhor. A gente precisa ter tempo para estar aqui conversando com você, para ir nas escolas circular sem uma função específica, né? Então, e várias outras funções. Então, falamos, é uma hora da gente trazer uma sucessão dos três, que éramos co-presidentes do grupo, e criar um conselho. E aí eu comecei a sair para me preparar para isso, que eu era um engenheiro aeronáutico que nunca trabalhou como engenheiro aeronáutico, foi trabalhar como empreendedor e nunca estudou para ser, e sempre fez tudo de acordo com o próprio discernimento, aprendendo nas relações humanas. Aí eu procurei um curso, que é o curso de... Que curso eu vou fazer? Aí a MBA para mim já não fazia sentido, eu já tinha tanta prática, não tinha 27, 28 anos. Eu falei, vou fazer Aí descobri o curso de OPM de Harvard, que é Owner President Management. Que é um curso para presidentes de empresas ou proprietários, que é um curso excelente, que você faz em 3 anos. Muita gente fez, bacana. Né? Fiz agora, da minha turma, agora formou o Nizam Guanais, né? Zé Roberto Emílio de Moraes. Então, assim, um curso excelente, né? Que trabalha... Para network também, excelente. Network, aprendizagem, cases de todo tipo, de todas as indústrias, né? Trabalha todas as vertentes da governança, da gestão. Eu fiz esse curso ao longo de 3 anos. Eu entrei no IPO, que é uma instituição para presidentes de empresa que congregam 33 mil presidentes de empresas no mundo. No Brasil tem mais de 1.000. Sim. Aqui em BH tem uns 100, né? Conheço. Meu querido Alexandre Azevedo, lá do Grupo Séculos, é de lá, amigo. Alexandre é do meu fórum, né? Então, dentro do IPO, a gente se divide em grupos, e o meu grupo de 10 amigos que se reúne mensalmente, a gente estava agora no retreat, os 10 juntos. Então, assim, o Alexandre é do meu fórum, uma pessoa... Sensacional. A família toda sensacional, né? Mas eles são... aprende de berço ali. Roberto, irmão dele, tá também no IPO, né? Então, assim, eu conheci de perto pessoas maravilhosas, empreendedores, pessoas dedicadas, e também me ajudou muito a crescer, dividir os problemas. Poxa, como é que vocês pensam, como é que vocês fizeram a transição para o CEO? E perguntar coisas para pessoas que já passaram, ou são CEO, já fizeram a transição, ou estão em questões de governança familiar. Isso me ajudou muito a aprender coisas com eles também. E a gente começou um movimento, a gente trouxe a professora Elismar da Dom Cabral para ajudar a gente a estruturar um conselho com 3 externos. Que, aliás, é uma referência, aqui teve nos bancos, aqui teve nosso primeiro convidado, Henrique Salvador, contando o belo trabalho que a Dom Cabral fez também na Mater Dei. A Dom Cabral é excelente nessa parte toda, né? E a Elisa, assim, ela já está em conselhos há não sei quanto tempo, o curso de conselheiros da fundação ela criou, ela é professora lá. Então ela ajudou a gente a fazer um conselho que seja realmente efetivo. Legal. E aí, de lá para cá, a gente definiu que teríamos um sucessor para nós 3.
Então a gente definiu por ser um jovem de 30 e poucos anos, com um grande potencial. Fizemos todo o perfil com Bacana. excelente formação, passagem por educação, consultorias e tudo, que tivesse uma grande capacidade de ter o nosso espírito do olho brilhar por educação, de ser uma pessoa que ele ia ficar super feliz de trabalhar com o que a gente trabalha. E a gente então achou uma pessoa, por coincidência ele é do ITA também, né? Bem mais novo que a gente, mas passou também pela mesma escola, que é o Lucas, né? E o Lucas, então, veio num processo em que ele primeiro assumiu uma diretoria que tinha que ser toda estruturada, né? Ficou 2 anos, se provou, foi conhecido, conheceu, teve uma aprovação da empresa, dele com a empresa com ele, e depois de 2 anos o Lucas foi para o cargo de CEO da empresa, e já tem 1 ano e pouco, ele fez aniversário de CEO agora, e a gente funciona super bem. Eu estou na presidência do conselho, os meus 2 sócios, somos nós 3, mais 3 externos, a gente se encontra uma vez por mês. Com o Lucas a gente fala pelo menos uma vez por semana, preparando coisas para levar para o conselho. Vocês 3 todo dia estão visitando alguma unidade? A gente visita fica unidade, parado hora a gente nenhuma. fala em algum programa, a gente vê alguma situação que está acontecendo, provoca algumas conversas. O WhatsApp hoje é uma coisa muito dinâmica, então não coisas complexas, que o WhatsApp não é para isso, mas assim, trocar algumas coisas rápidas, a gente está sempre trocando. Então acho que a gente hoje está no nosso melhor, que é pensando assim, estrategicamente, como é que a gente vai caminhar para o futuro, o Lucas ajudando a gente, uma diretoria ampla. Hoje a gente tem o Bernoulli como um todo, tem uma diretoria de quase 10 pessoas. Né, Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Os 3 que começaram dando aula lá 20 anos atrás, hoje são quantos no total? Nossa, hoje somos 1.600 É muita gente. Colaboradores. Passou na cabeça? Professor, aluno não conta, né? Professor, a gente chama de auxiliares de ensino, porque se não é professor, chama-se auxiliares de ensino, pessoal do sistema de ensino. Tem dois centros de distribuição, né? A gente tem em Guarulhos e a gente tem aqui em Contagem. Só para atender essa demanda toda. Os livros, né? A gente entrega livros, então uma logística, imagina, 300 mil alunos recebendo livros, são galpões gigantescos, né? E quando vocês 3 assentam no fim do ano hoje para tomar um vinho, olha para trás e fala, pensavam que ia chegar ali desse jeito? Acho que não era nem ideia, né? Não dá para imaginar. Foi acontecendo, né? Eu acho que as pessoas normalmente falam que não. Acho que assim, o próprio Jeff Bezos, se falar que a Amazon ficou daquele tamanho, assim, é muita pretensão, né? Eu acho que assim, eu quero chegar longe, mas a gente não sabia que poderia chegar tão longe. Vocês queriam fazer o melhor cursinho, né? Eu quero aprovar muita gente, né? A conversa era só essa, era pré-vestibular, né? Elite na época, depois virou Bernoulli, e pronto, não tinha essa conversa de Bernoulli e educação. Só que naturalmente a nossa veia por educação é muito forte e a gente continua investindo e desenvolvendo e cada dia mais feliz, né? E isso que é interessante, porque embora deva dar uma sensação de dever realizado, que igual você falou que toda hora você vê alguém contando, te agradecendo por tudo que você contribuiu, mas acho que isso também vai dando a chama para dá para fazer mais, né? Dá para ir para um São Paulo, dá para ir para Rio, dá para aumentar aqui, né? O tempo inteiro pensando nisso, né? Eu tava jantando ontem com o Lucas, né? E aí eu falando para ele, eu falei assim, cara, se a gente veio aqui com tão pouco conhecimento, né? Veio até aqui com tão pouco conhecimento e com dinheiro emprestado, né? A gente hoje, poxa, tem lá alunos próprios, são mais de 6 mil alunos, né? Tem o sistema de ensino, tem todo esse conhecimento, assim. Eu nem sei onde a gente pode ir, né? A gente pode internacionalizar, a gente pode fazer muitas coisas, mas o que eu sei é sempre assim, nunca a gente quer ter unidades que a gente vai ter as pessoas sem o olho brilhar quando entra, sem querer aprender, sem sempre elogiar. Claro, sempre alguém tem uma crítica quanto a isso, sempre vai ter. Meu filho chega em casa e fala, pai, eu tenho uma crítica, e ele me fala a crítica, faz parte do jogo. Mas a gente quer que as pessoas estejam felizes, aprendendo, se desenvolvendo. Então, assim, quando eu falo das oportunidades, é sempre de forma serena, porque dá para fazer mesmo. Acho que é uma organização incrível, né? Eu sou suspeito para falar. Não, eu também, eu não estudei lá e falo com toda tranquilidade. Eu admiro bastante, por isso que a gente tem o objetivo de te chamar aqui, porque eu conheço um pouco da história do que eu li, um pouco de convívio que a gente, né, já teve antes, mas eu falo, tem histórias que têm que ser contadas, né? Eu já sabia um pouquinho dela, não sabia de todos os detalhes e realmente por isso que a gente fala que o Fala Campeão é para isso, são para campeões da vida em vários setores. Legal. Eu acho bacana demais, repito, eu que vivi
numa época que você tinha praticamente, promove Pitágoras, os colégios que o pessoal da Zona Centro-Sul iam. Tem também os católicos, né, Loyola, Santo Agostinho, que sempre existiram, mas eu digo dos outros dois que hoje praticamente não existem. Vocês pegam vocês como uma história que chegaram peitando todo mundo e ganharam numa competência sem ter essa fama aqui. Vocês construíram um caminho próprio e vão crescer cada vez mais. Então é claro que brilha o olho de todo mundo que está do lado, né? Sem dúvida. Não, é um trabalho extremamente sério e faz parte da vida, né? Empresas aparecem, empresas somem e na educação isso também acontece. A gente tem uma cabeça muito de estruturar para o futuro, de ser melhor, de trazer unidades incríveis. Então, as nossas unidades no passado eram menores, né? E isso nos incomodava, mas era o que dava, o ótimo é inimigo do bom, né? Com os anos, né, tendo mais recursos, mais capacidade, a gente hoje está trazendo unidades que assim, tem áreas esportivas incríveis, que vão atender os alunos em vários outros quesitos, e o próprio estado de espírito, quando você entra numa unidade toda bonita, toda bem cuidada, com várias opções, você passa um dia, igual meu filho outro dia passou, poxa, pai, joguei fute-mesa, estudei de tal hora a tal hora, teve uma reunião no final do dia, ele passou, mas ele tinha coisa para fazer o dia inteiro na unidade. Eu falei, pô, se fosse na anterior, ele não teria tido tanta opção. Era bom, mas agora é muito melhor. Então a gente está sempre pensando em fazer algo melhor. Não teve um ano que a gente falava assim, nossa, esse ano eu não fiz muita coisa. Não, a gente sempre faz um monte de coisa de um ano para o outro. E está sempre muito crítico. Poxa, a gente está com problemas em alguma área, a gente tem que melhorar pessoas nessa área, tem algum processo. A gente está sempre com o radar todo aberto para tudo, para que funcione bem. Tem coisas que às vezes o pai nunca vai saber que aquilo é importante para ele. Mas, poxa, um RH que está funcionando super bem é extremamente importante. Só que não é visível. É visível o sintoma ruim lá na frente. Então, a gente trabalha para que tudo funcione bem na instituição. E é para isso que a gente fez toda essa governança, a gente fez a transição. Hoje eu estou com 51 anos, acho que é um bom momento para fazer. Mas a gente continua super atuante. Só que atuando com a nossa principal característica, que é ser porta-voz da empresa, ter um olhar mais aberto, ter tempo para ver o mais importante. E contribuir mais ainda, né? E outras pessoas estão fazendo outras coisas que a gente estaria sendo o gargalo do Bernoulli se a gente permanecesse ali tentando fazer tudo sozinho. Por mais que sejam 3, é complicado. Não, bacana. E vai ser cada vez mais, viu? Desejo sucesso. Obrigado. Agradeço por você ter vindo aqui, compartilhado a sua história com a gente. Tenho certeza que todo mundo aprendeu e gostou demais também. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer grande falar a minha história, a história do Bernoulli. Espero que quem vai ouvir a gente também ouça com prazer e acrescente. Não tem dúvida nenhuma. A vocês também, muito obrigado mais uma vez por estarem com a gente aqui nessa noite de terça-feira. Semana que vem contamos com vocês de novo. Um abraço, uma ótima noite.